É isso. Estamos ao vivo já. Bom, vamos lá, gente. Hoje a gente está Maravilha. aqui com a Juliana. Posso chamar de Ju? Por Acho que é uma coisa favor. muito de São Paulo, né? A gente chama É, eu acho até pelo, estranho pelo. mesmo, Ana. É, né? Então vamos lá. Ju, me conta uma coisa. Me conta um pouquinho da sua história, do seu caminho. Como é que você foi chegando na nutrição e depois na nutrição mais vegetariana, né? Conta um pouquinho da sua história para nós. Claro. Bom, primeiro, muito prazer estar aqui, né? Bom dia para todo mundo. A minha história com a nutrição, na verdade, veio através do vegetarianismo. Então, eu primeiro virei vegetariana, isso, inclusive, ano que vem vai fazer uns 10 anos. Então, eu tinha 15 anos e parei de comer carne. Muita influência da minha irmã e da minha mãe, já eram vegetarianas. Então, eu já tinha dentro de casa aí os exemplos. Cresci vendo elas vegetarianas e foi muito razão pelos animais, empatia mesmo com o sofrimento dos animais. E aí, eu, curiosa, sempre fui perguntando, né? Mas por quê? E o que que acontece? Então, eu já tinha ali um pezinho de saber das coisas da indústria alimentícia. E aí eu colocava muito como uma coisa longe, assim. Um dia eu vou parar de comer carne. Só que foi muito simples, assim, né? Também, principalmente pela minha casa já ser uma casa vegetariana, só eu comia carne dentro de casa, então foi mais fácil. Ok. Só que aí, quando eu parei de comer carne, eu era muito seletiva alimentar, assim, eu era muito chatona pra comer mesmo. E aí eu falei, tá, o que, que eu vou comer, né? Eu preciso comer as coisas. Não comia, tipo, vegetais verdes escuros, eu não comia muitas leguminosas, então, assim, feijão era toda uma questão, grão de bico, lentilha, ervilha, Uau. então era assim. Então foi bem complicado essa questão de alimentação no começo. Só que aí eu falei, tá, beleza, né? Decidi sobre isso, sei que eu preciso me cuidar, como que eu posso me cuidar? E aí eu comecei a ir atrás de informação sobre vegetarianismo, alimentação saudável, e assim eu descobri a nutrição, que era uma coisa que eu nem assim sabia. E aí eu fui passar em nutricionista e tudo mais. E foi uma experiência bem legal. Eu comecei realmente a introduzir mais coisas, eu comecei a ir mais para a cozinha, então já que eu não gosto, né, de comer tais coisas, vamos tentar descobrir como é que eu gosto, né? E aí eu comecei a testar coisas, né? Fui realmente aprendendo e chegou num ponto que eu passei um tempinho com uma nutri, só que ela não era vegetariana e eu sentia que ela não conseguia me ajudar mais. Então é como se ela não tivesse mais ferramentas, porque ela não vivia aquilo, né? E aí, Uhum. por fora, eu comecei a descobrir mais. E nessa época, eu estava no colegial. E aí, já começou aquela coisa, né, do que você quer fazer e tudo mais. Eu gostava muito da área da saúde. E aí, eu me vi muito nesse papel. Aí eu comecei a faculdade de nutrição, me apaixonei cada vez mais, fui indo sempre para esse lado mais vegetariano, porque a minha vontade era de assessorar pessoas assim como eu fui assessorada e melhor, né? Porque realmente Sim. eu vivo isso do vegetarianismo. E aí assim foi indo a minha história com a nutrição e aí principalmente a nutrição vegetariana. É muito curioso isso que você está falando, né? Porque eu também tive várias nutricionistas e, né, eu fui nadadora, então na época que eu nadava, desde novinha, desde muito novinha, passando em nutricionista, e eu sempre odiei carne. Então, isso que você tinha com legumes, verdura, como é que eu vou comer esse negócio? O meu era com carne. Como é que eu ia comer? Porque na época, e eu sou um tanto mais velha que você, um tantão. Na época, não existia essa possibilidade de um atleta profissional vegano ou mesmo vegetariano, né? Eu já faz uns 15 anos que eu estou no veganismo e eu me aposentei antes disso. Só pude parar de comer carne quando eu me aposentei da natação. Isso é um marco para mim, super importante, assim, porque foi um dos momentos eurecas, assim, da minha vida, deu, nossa, eu não preciso mais comer carne. Que alívio, assim, sabe? E eu acho que essa cultura tem mudado um tanto hoje, né?
Me conta uma coisa, como é que é? Porque ainda existe o mito de que não podemos viver sem carne, de que não existe esse negócio da gente viver sem carne, né? Então, quando a gente sai das grandes capitais, inclusive é até difícil, quando você fala que você não come carne, as pessoas te estranham um pouco, né? Como que você vai pensando essa cultura mesmo, né? Como que você vai pensando essa educação? Acho que é isso, essa educação. Isso é bem interessante mesmo que você trouxe. Acho que hoje em dia já é algo bem mais disseminado, né? A questão do vegetarianismo. É bem difícil, principalmente nas grandes cidades, você não encontrar opções vegetarianas, né? Hoje já é algo que você encontra muito fácil. O veganismo ainda é um pouquinho mais distante, mas a gente encontra muitas possibilidades, né? Tipo, 10, 20 anos atrás, nem se compara. Mas ainda tem muitos mitos, né? Então, principalmente, acho que quando a gente sai, vamos dizer, dessa bolha, como você falou, das grandes cidades, ou de realmente as pessoas que têm acesso a questões vegetarianas, a gente encontra ainda muitos mitos, muitas barreiras, né? Sempre, e as proteínas, mas ai, vai ficar anêmico, mas ai, como que vai fazer esporte, não vai ter força, mas ai, não sei o quê. Então, ainda assim, é um papo que a gente tem que alcançar muito. Hoje eu vejo, né, que realmente a gente está alcançando muito, acho que também muito por conta da crise climática. Eu sempre associo assim muito a questão da saudabilidade com a sustentabilidade, que eu acho que não tem como desassociar uma coisa com a Sim. outra. E vendo tantos eventos aí, né, desastres climáticos e coisas que realmente trouxeram à tona, né? Principalmente pós-pandemia também, acho que teve um boom bem grande de vegetarianismo pensando em pandemia. A gente vê que alcançou esse papo um pouco mais além. Também tem a questão, claro, de estudos, né, desmistificando as pessoas alcançando os lugares, né? Então, como você falou, os atletas. Então, a gente viu que nem agora as Olimpíadas passou e vários atletas veganos, né? Então, esse papo chegando realmente a esses lugares maiores, disseminando essa ideia, eu acho que a gente começa realmente a desconstruir esses ideais de que, nossa, você precisa comer carne, o que o homem é um ser carnívoro e tudo mais, né? Que tem todo esse papo também meio de homem das cavernas, né? Coisa que a gente já tá um Das pouco mais dietas, ultrapassada. as dietas de moda, né? Então só pode comer carne. Mas assim, a gente consegue hoje já levar um outro papo, acho que advindo dessa evolução mesmo, de chegar a realmente mais lugares, inclusive no esporte, né? E aí a gente vê o contrário, muitas vantagens do esporte, né? Porque uma alimentação vegetariana, e aí, claro, sempre tem o adendo, né? Equilibrada nutricionalmente, como todas as alimentações e dietas deveriam ser, né? Então não é porque Sim. também você come carne que tá tudo garantido, mas levando em consideração uma dieta vegetariana realmente baseada em vegetais, saudável, equilibrada nutricionalmente e individualizada, que é muito importante, né? Principalmente no caso de um atleta, a gente vê diversos benefícios, né? Então a gente vê uma recuperação muscular super legal, a gente vê as pessoas conseguindo avançar super. Também tem uma questão muito de quando você está ligada aos teus ideais, né, vivendo os teus propósitos, o quanto realmente também tem uma saúde ali muito melhor, né? Quando você vive assim, imagino você que não gostava de comer carne sendo obrigado, o quanto isso também não era um peso ali, né? Uma coisa negativa para você, e que Sim. de repente, se você tivesse parado de comer carne antes, né? Tivesse sido bem assessorada nesse sentido, você poderia, inclusive, estar nadando muito Eu mais, acho né? que eu seria uma pessoa, uma atleta muito menos frustrada, muito mais feliz. Frustrada eu não fui, mas seria muito mais leve, né? Seria muito mais feliz Uhum. nesse sentido. E é verdade. Isso é Acho que, assim, eu te interrompi um pouco, mas eu acho que tem uns pontos que você vai levantando que para mim são muito importantes, né? Assim, da gente poder, inclusive, trazer aqui para as pessoas.
hoje em dia, cada vez mais dentro da medicina do estilo de vida, a gente tem falado de um negócio que se chama saúde planetária, né, a gente poder entender que, cara, a gente faz parte desse negócio aqui, tá todo mundo junto, e a gente tem que pensar, não tem como a gente pensar na vida humana, não tem como a gente pensar em saúde mental, em saúde física, em alimentação, sem a gente pensar em saúde planetária, sem a gente pensar nos impactos, né, que as nossas atitudes e as nossas ações têm dentro de um ecossistema do qual nós fazemos parte, né, e que tudo que afeta esse sistema automaticamente também vai nos afetar, né? E aí a medicina do estilo de vida também vai falando um tanto das dietas baseadas em plantas e baseadas muito mais em coisas naturais, menos industrializadas, né? E esse incentivo ao, ao produtor local, né? A agricultura local, aos orgânicos, que vão fazer menos mal em termos de cadeia, né? É, e aí, a gente sempre também tem um certo, né? Eu vou falando aqui de saúde mental também, existe uma briguinha, vamos dizer assim, né? Quando a gente vira para as pessoas e fala assim: olha, compra um negocinho, sabe? Aquela coisa, tudo bem, vai no supermercado, mas não compra a latinha, não compra um negócio pronto, não compra o chips, né? Não compra o refrigerante, tenta fazer de alguma outra forma, muda uma coisa primeiro, né? E aí sempre vem a coisa do não tenho tempo, mas isso aqui é muito mais prático. E como que você vai trabalhando isso, né, com as pessoas? Você trouxe outro ponto que depois eu vou pegar lá na frente, que é o sentido e o propósito, né? Que é quando a gente estava falando disso, né? Que eu acho que se integram tanto nessa pergunta que eu acabei de te fazer, mas só para a gente não se perder, como é que você vai trabalhando isso com as pessoas? Muito legal esse ponto, assim. Eu digo, sempre os pacientes vêm com alguma queixa, né, algum objetivo, né? Mas ao longo do processo a gente vai mudando um pouco a rota. Porque às vezes a questão mais estética, tipo, emagrecimento, ou até a performance no esporte, alguma questão assim. E eu sou da nutrição funcional, então também é bem ligada à medicina do estilo de vida, onde a gente olha Uhum. o ser como um ser completo, integral e parte desse ecossistema, né? Então a gente não consegue olhar só ali pelas calorias do teu plano, para a quantidade de proteína, para o tanto de percentual de gordura, sem olhar para a tua saúde mental, sem olhar para o teu trabalho, sem olhar para onde você mora, né? O que tem ao teu redor, se você tem contato com o mundo, né, lá fora, com o sol, com a natureza. Então, eu tenho muito esse viés de realmente a gente olhar o ser como um todo, e eu acho que cada vez mais, assim como o vegetarianismo está chegando e as questões socioambientais estão chegando a mais pautas a serem conversadas, a gente está realmente chegando nesse ponto de que não dá mesmo para você desassociar. Então, a gente tem que ter essas conversas e eu gosto de trazer essa visão também para o paciente. Então, cada escolhazinha, né, seja lá preferir por comprar uma batata doce em vez do chips de batata doce, né, seja você diminuindo o consumo de carne, enfim, tudo isso vai ter um impacto que parece ali muito pequeno, mas é muito grande, né? Quando a gente associa todas essas ações, a gente vai ter um reflexo muito positivo. Então, como é que a gente vai estar impactando tanto na nossa saúde quanto na saúde do nosso planeta? E eu gosto muito de trazer essa reflexão do quanto está tudo muito interligado, porque se você consome plástico, por exemplo, o plástico não faz bem para a gente, né? Tem até estudos hoje mostrando que tem tanto plástico, tanto microplástico que chegou já até o sangue, até o leite materno, e isso está causando vários danos, né? De, sei lá, infertilidade, questões de má produção de hormônios, doenças crônicas, enfim. E o quanto esse mesmo plástico, microplástico, está ferrando o nosso meio ambiente, né? Poluindo os oceanos,
trazendo todas as consequências aí que a gente sabe. Então, trazer essa reflexão também é muito positiva nesse sentido de que, conforme a gente vai trabalhando no acompanhamento nutricional, isso que eu falei de desviar um pouco a rota, é porque esse entendimento desse todo, né, e da saúde em si, mas a saúde também dentro desse ecossistema, vai fazendo com que a pessoa vá mudando, porque ela entende a importância daquilo. Então, eu acho muito importante, assim como explicar, né, por que você vai tomar creatina e quais seriam os benefícios, os porquês também de repente, você preferir comprar do produtor local, preferir, sei lá, os alimentos da estação, né, a sazonalidade dos alimentos e os impactos que isso pode trazer, tanto para a saúde quanto para o meio ambiente. E aí eu acredito que conforme a pessoa realmente tem esse entendimento, ela consegue aplicar, né? E aí, aplicando, isso vai virando um hábito. Então, assim como de repente evitar uma sacolinha no supermercado, né? Em primeiro momento, sei lá, estranho, você está acostumado com aquilo, aí depois você começa a lembrar de levar a sua sacola, e aí vai ficando fácil, e aí chega um momento que você vive lá com a tua sacola e até esquece que as pessoas usam sacola plástica. Então, é um processo que vai indo aos poucos, né? E aí, aos poucos, você vai colocando na sua rotina. Com certeza, essa questão que você trouxe do tempo é a mais importante, porque eu vejo que, inclusive, o sistema de consumo faz muito isso com a gente, né? A gente vai ficando realmente sem tempo e a gente acha que a gente não tem tempo de cozinhar, de se exercitar, de, sei lá, ir no mercado, de tudo mais. E acaba optando por coisas mais fáceis. E aí, essas coisas mais fáceis, muitas vezes, não são coisas tão saudáveis, né? E aí, o meu trabalho é muito de facilitar esse processo para as pessoas, com receitas que ela consiga fazer, com entender a rotina da pessoa e a gente conseguir ver brechas que às vezes ela tem sim e que ela pode ali fazer uma coisinha, fazer outra, ou até mesmo, né, dentro de uma casa, entender que uma pessoa pode ajudar de um jeito, outra pessoa pode ajudar de outro. Então, a gente vai construindo esses hábitos juntos. E aí também traz muito a questão lá de propósitos e de no seu ser de outras formas, porque quando a gente tem prazeres rápidos, assim, né? Tipo um fast food, ou até tipo dopamina ali de Instagram, a gente, beleza, na hora fica ali, né, extasiado, mas quando a gente nutre realmente o nosso ser, vive com propósitos, a gente traz um prazer muito mais profundo, uma construção muito mais legal, sabe? E que demora tempo para você construir esses hábitos, mas quando a pessoa se vê ali, e é muito legal quando eu recebo fotinhos dos pacientes, tipo, eu domingo fiz minhas marmitinhas, e a pessoa durante a semana vê o tanto que isso faz diferença, o quanto ela está se nutrindo, quanto não só o corpo físico vai estar mais forte, mais disposto, mas a cabeça menos ansiosa, enfim, vai chegando a outros níveis, né? E aí a gente vai conseguindo realmente construir esses hábitos. Mas é um trabalho ali, né? Um trabalho de formiguinha. O trabalho de formiguinha, e que eu penso cada vez mais que com a. Vamos lá, vai com o advento das redes sociais, né? Eu não ia falar de redes sociais, não ia falar mal de ninguém aqui, não, mas a gente entra um pouco nessa coisa, né? Da aceleração do tempo e do sistema dopaminérgico muito rápido, né? Então, essa aceleração, esse certo vício de aceleração, de estar sempre voltado para cumprir demandas, para, de certa maneira, sempre desempenhar no mundo, a gente sempre fica mais para fora do que para dentro, né? Eu uso isso, a gente fica mais para fora do que para dentro. A gente fica pouco na nossa própria experiência da nossa própria vida, né? E aí, quando a gente vai falando de sentido e propósito está muito ligado a essa capacidade da gente conter esses impulsos que falam, vamos lá, não, ó, eu fiz tanto, desempenhei tanto, tô aqui, ó, a 1000 por hora, então eu mereço chocolate, né? Então, um exemplo, chocolate, não precisa ser chocolate, qualquer coisa, eu mereço videogame, né? Porque eu já me foquei muito aqui, eu já me concentrei muito, eu já me desgastei muito,
E aí também a gente vai perdendo uma capacidade neurológica, corporal mesmo, de conter um impulso, e a gente vai para o prazer imediato. Sendo que esse prazer imediato, ele acaba sendo muito vazio, né? Vazio de sentido, vazio de significado. Ele é aquele prazer ali na hora. Aí você sai e fala, ai, ok, acabou. Aí entra no que a gente chama você tem um crush, né? Você cai, você tem um crash completamente. Você cai e aí vem a rebordosa. Né? Pode ser do videogame, pode ser do chocolate, pode ser do sorvete. Geralmente está ligado a essas comidas que a gente chama né, que estão mais ligadas com gordura e açúcar juntas, que dão um up, né? Que dão um up na gente. E a gente vai perdendo essa sensação de ter essa conexão com a nossa própria profundidade e de estar conectado com esse nosso sentido, nosso propósito de vida. E quando a gente fala de sentido e de propósito, a gente geralmente está falando de algo que vai para além de nós, né? Que tem um impacto que é maior do que eu. E isso também está muito ligado ao que a gente chama desse prazer eudaimônico, que é essa capacidade de falar: eu vou ter um sacrifício agora, porque lá na frente, daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, eu vou ter construído isso aqui. Então, esse processo de construção que demanda um certo tempo, né? E aí a gente também está falando de um negócio que eu gosto muito, que é de regulação emocional. Ó, tô ligando todos os pontinhos. Vamos lá, tô me acompanha. adorando. E a regulação emocional tem muito a ver, hoje a gente sabe o quanto a regulação emocional está ligada a esses processos de estilo de vida, tanto sono, atividade física, né, diminuição de consumo de álcool, drogas, né, e a alimentação, principalmente, quando a gente fala do sistema nervoso entérico, liberação de endorfina, produção de serotonina, de melatonina, que está tudo ligado no intestino ali, né? E essa regulação desses estados de ansiedade e de depressão. Tudo isso para perguntar para você, conta um pouco para as pessoas desse negócio da alimentação e da emoção, como elas estão juntinhas, ligadas aí, como que a nutrição pode ajudar a gente nesse processo também. Ai, esse ponto é super legal, assim, a gente conversa bastante realmente em consulta e é até interessante porque às vezes tem pessoas que choram em consulta, que trazem alguma coisa e nem imaginam que vai interferir tanto, porque é aquela história que eu te falei, né? A pessoa vem, eu quero emagrecer e do nada tá chorando na consulta falando de alguma coisa, porque a alimentação tá muito, muito intrínseca a realmente a emoção. E há vários tipos de emoções, né? Então tem muitas camadas aí que a gente poderia destrinchar, mas é a comida afetiva, né, que traz alguma lembrança, alguma coisa. Às vezes é o descontar na alimentação, então é um dia estressante, um dia ansioso. Às vezes também é a questão hormonal, então principalmente falando das mulheres, né, a gente tem o ciclo menstrual e aí tem fases que realmente de repente o corpo pede mais, pede menos. Tem a ver também com a desregulação hormonal de, por exemplo, um ciclo circadiano bagunçado, né? Então, quantas pessoas hoje nessa tendência de produção, 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 não dormem direito e aí não conseguem, de repente, ter realmente uma produção legal de hormônios, porque de noite é onde o nosso corpo está ali se regenerando, produzindo hormônios, e aí no dia seguinte ou nos dias seguintes começa a ter falta ali de sensação de fome e apetite, e aí bagunça toda a alimentação. Então tá realmente ligado a muitos níveis aí emocionais. Eu acho que assim, um ponto muito importante é a gente identificar quando isso traz sofrimento ou não traz sofrimento, né? Então, muitos pacientes às vezes têm essa questão, né? Que nem você falou, eu mereço, né? Depois de um dia, de uma semana estressante, e quer tomar um vinho, quer tomar uma cerveja, quer tomar um sorvete, enfim, alguma coisa que estaria
vamos dizer, fora de um plano alimentar, ou que seria o não saudável, né, como a gente traz, mas que muitas vezes é saudável, né? Basta ter o Sim, equilíbrio. sim. E aí, se isso é consciente, né? Então, assim, tá tudo bem para a pessoa viver, né, de repente, uma semana mais bem equilibrada e no final de semana tomar um sorvete, isso é super saudável, tá tudo bem. Agora, quando a pessoa faz isso com um pesar, né, ela sofre, então, que nem você falou, ela tem ali um momento de ápice, né? E aí aquilo é maravilhoso, e aí pouco tempo depois ela cai, ela tem essa rebordose, e aí ela se culpa, ela fica mal, ela entra em outro mood, e aí isso causa um grande sofrimento. Daí a gente vê que isso não é uma relação muito saudável, né? Então, assim, a gente tem alguns pontos bem importantes quanto a isso, de trabalhar quanto ao comportamento alimentar, e eu sempre trago muito o quanto é importante a consciência nesses processos, né? Então, primeiro a gente vai identificando que isso está acontecendo, que de repente tem um sofrimento, que de repente tem ali realmente um descontar em comida, e aí a gente pode, inclusive, ter um trabalho que eu acho que é muito importante, multidisciplinar, de identificação, né? Caso a pessoa realmente tenha um transtorno alimentar, por exemplo, porque hoje, infelizmente, eu sinto que a maioria das pessoas come um tanto quanto transtornado, né? A pessoa chega no consultório e já fala assim, eu almoço uma proteína, um carboidrato. Não, peraí, o que você come? Você come batata, você come carne, você come feijão? Então, assim, a gente já tem um viés ali de informação, né? Principalmente também, eu acho que por conta dessa questão de redes sociais, então as pessoas disseminam muitas informações por aí e a pessoa já chega ali com algumas informações, mas muitas vezes um tanto quanto controversas, conturbadas, e a gente cresce também já aprendendo essas coisas, né? Então, você deveria comer mais, tem que raspar o prato, ou então você, não vai comer tudo isso, né? Você vai engordar, isso não é saudável, isso é saudável, e principalmente também olhando pelo olhar feminino, né? As mulheres também sofrem um pouco mais nesse sentido, pensando no padrão alimentar, no padrão físico, corporal. E aí as redes sociais também contribuem para isso, né? Principalmente aí com tantos corpos perfeitos, vamos dizer assim, nas redes, e filtros e coisas assim. Então, tem algumas coisas que vão interferir muito no emocional. E, por outro lado, inclusive o olhar da nutrição funcional, o que é o funcional da nutrição funcional? É da gente trazer as ferramentas para o corpo funcionar da melhor forma possível. Então, é claro que todos esses pilares que a gente está conversando é muito importante, né? De saúde mental, saúde espiritual, o meio ambiente, as tuas relações, né? Tudo isso vai te nutrir também. Mas a gente trabalhar ali numa alimentação que traga os nutrientes para o seu corpo funcionar da melhor forma possível. Então, assim como a gente hoje tem muitas pessoas aí com a cabeça muito ansiosa, depressivas, enfim, que também faz todo sentido com esse ambiente que a gente criou, né, de muita demanda e de redes sociais, enfim. Mas, por outro lado, eu pego muitas pessoas que estão nessa situação e estão anêmicas, e estão sem uma vitamina B12, uma vitamina D. Então, assim, tem o lado, óbvio, psicológico, mas também tem o lado muito físico, fisiológico da coisa. Então, a gente também precisa dar esses nutrientes que são essenciais para o corpo fazer, né, as pecinhas, eu falo assim, precisa dar para o corpo conseguir fazer ali os hormônios e funcionar de uma forma correta. Então, tem os dois lados, assim, a se trabalhar quando a gente pensa em saúde física e mental. E aí, um ponto muito legal que você trouxe é o intestino, né? Porque o intestino, sem dúvidas, é a raiz de todo o negócio. A gente tem hoje muitos estudos falando da microbiota intestinal e a interferência na nossa saúde e principalmente na nossa saúde mental. Então, a gente tem um eixo que a gente chama de eixo intestino-cérebro, que é ligado por um nervo, né? Então, existe o nervo vago que liga realmente o nosso intestino
com o nosso cérebro, e assim a gente consegue ter aí conexões. E eu adoro conversar com os pacientes sobre isso, porque sempre tem. E aí é aquela coisa famosa, né? De, ai, tô ansiosa, soltou o intestino. Ai, eu tô muito estressada, e aí tem aquela dor estomacal. Então, às vezes, isso não é muito consciente do paciente, e a gente vai conectando e trazendo as raízes, né? Da onde vem isso, trazendo realmente para a consciência, mas existe uma ligação realmente muito importante e que, enfim, tem várias camadas sobre isso. Eu falo que às vezes a gente se esquece que a nossa anatomia ela é emocional, né? O nosso corpo ele tem uma função de a emoção ela é biorregulatória, ela serve para regular a gente, ela é biológica, ela está no corpo, né? Então, quando a gente para poder sentir mesmo, você vai sentir que tem algo no estômago, tem algo no espaço em volta do coração, na garganta, né? Todo esse eixo mesmo, esôfago, intestino, ele vai respondendo imediatamente, né? Não é que vai responder, vai ele que é a emoção, pressão, graus de pressão, enfim. E aí você mencionou um ponto que eu acho muito interessante, que a gente vê que nós, mulheres, nós não fomos estudadas, né? Tudo que a gente tem de referência, na maioria dos trabalhos científicos, são referências de corpos masculinos, inclusive de alimentação, de dieta, e eu acho que dentro da nutrição, a nutrição é o campo, na psicologia também, mas dentro da nutrição é mais ainda, dos mitos, né? Ih, a Ju caiu. Aguardem aí um pouquinho, pessoal. Esperar ver se ela volta. Vou esperar aqui um pouquinho com vocês, ver se ela consegue voltar. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, até agora dentro da nossa conversa, fiquem à vontade para mandar, que a gente pode respondê-los depois. E vão contando também para a gente, né? Vamos ver. Acho que a Ju tá voltando. Voltou? Oi? Oi. Voltamos? Sim. Vamos ver Nossa, se caiu estabiliza. Normal, acontece. Isso é internet. Vida conectada. Mas, enfim, eu estava perguntando um pouco sobre essa questão de nós, mulheres, né? Do nosso, né, a gente tem ciclo menstrual, a gente tem uma oscilação hormonal muito grande, né? Metabólica, inclusive. Como é que você vai trabalhando, né? E principalmente dentro da nutrição existem muitos mitos, e aí as mulheres acabam desenvolvendo uma relação que acaba não sendo tão saudável assim, tanto com o corpo, com o próprio corpo, quanto com a alimentação. Como é que é isso para você, assim? Como que você vai trabalhando com as suas pacientes? Como que isso vai aparecendo na vida aí? Sem dúvidas, as mulheres têm várias outras questões. O que eu sinto, assim, é que o feminino, né, a mulher traz muito mais uma energia, assim, de conexão e de sensibilidade, né? Então, talvez a mulher traga, inclusive, mais queixas por sentir mais. Porque é muito comum e até engraçado quando eu atendo, por exemplo, casais. E daí você pergunta, e aí, o intestino, né? Funciona bem? E o homem é sempre, tá tudo certo, e tudo mais. E a mulher é sempre, não, porque isso acontece, sabe? Fala um monte de coisa. E isso para todos os níveis. Às vezes assim, e o sono, e a alimentação, vários pilares. E aí a mulher fala muito mais coisa. Tem um lado de que o homem acho que também é muito reprimido, né, das emoções, e acha que tá sempre tudo bem, e muitas vezes, mesmo que não esteja muito bem, é difícil de falar sobre, né, de abrir certas coisas.
E, por outro lado, a mulher, eu acho que conectada mais realmente ao sentir e tendo particularidades, né, de um ciclo menstrual que acontece aí todos os meses. Então, tem várias fases, ela traz algumas questões a mais, assim, particulares. Eu trabalho com cada uma, claro, individualmente, dependendo da questão, mas o que eu percebo muito é muitas alterações realmente hormonais hoje em dia, né? Então, muitas mulheres com síndrome do ovário policístico, muitas mulheres com endometriose, com infertilidade, e através da nutrição a gente consegue fazer um trabalho bem legal, assim, de realmente ir dando as pecinhas para o corpo funcionar melhor, e isso interferir muito no ciclo menstrual. Mas, através do acompanhamento nutricional, eu gosto muito de trazer realmente um autoconhecimento. Então, assim como muitas pessoas chegam e nunca nem olharam o cocô, né? Vamos começar a olhar o cocô, entender o que está acontecendo, e aí entender, de repente, associar esse cocô ao que você comeu, como é que você se sentiu, não só fisicamente, mas emocionalmente. E aí a gente vai trazendo isso para várias questões, né? Para o prato, para as quantidades, para, de repente, a questão de vontade ou não de doces, para a questão do ciclo menstrual. Então, tem algumas coisas que, como você falou, os estudos e as recomendações são muito generalizadas, né, em primeira questão, mas em segunda questão também muito masculinizadas. Então, tem os vieses femininos que muitas vezes não são levados em consideração. E aí, por exemplo, essa questão do ciclo menstrual é super importante para a gente, para entender que o intestino da mulher vai mudar ao longo do ciclo. O apetite da mulher vai mudar ao longo do ciclo. A força no treinamento vai mudar ao longo do ciclo. E aí, se ela não está muito bem alinhada quanto a isso, muitas vezes ela sai frustrada nas coisas, né? Então, tipo, eu acho que meu intestino tá regulando, só que aí do nada eu como a mesma coisa e tudo muda. Tá, mas de repente você teve ali uma menstruação. A menstruação é algo que tá ali tendo uma contração muscular, vai mexer com o teu intestino. A gente tem uma microbiota vaginal que interfere com a microbiota intestinal. Então, tem algumas coisinhas, né, particulares que é importante a gente olhar. E aí, através, então, desse autoconhecimento, a gente vai, de repente, trazendo mais para a consciência também essa questão do ciclo e a identificação, né, com o teu próprio ciclo, com as tuas fases, como é que você se sente. Muito também, hoje em dia, vem, assim, muitas mulheres que tomam anticoncepcional, que às vezes tomam há anos e nem sabem como é o seu ciclo. Então, assim como tem muita gente que nunca nem olhou o cocô, tem muita gente que nem sabe como é que é o ciclo, né? Ou tem muita gente que, por exemplo, normaliza as coisas, até mesmo essa questão de sociedade, de que a gente tem que ser forte, que a gente tem que ser sempre, né, força, e quanto Sempre mais tem que estar bem, sempre tem que fazer força, não importa a época do ciclo, você sempre tem que você estar lá. tem que estar lá. E aí tem uma normalização também, por exemplo, às vezes de cólicas excessivas, de menstruação excessiva. Então, quantas mulheres também eu já não botei para investigar algumas coisas, né? Tipo endometriose, síndrome do ovário policístico, e esse alerta mesmo de que não, isso aqui não tá normal, tá? É normal até certo ponto, mas se você desmaia, não é normal sentir dor, sabe? Se te incapacita, se traz um sofrimento assim, não é normal. Então, é interessante também ter esse viés do ciclo para a gente conversar mais sobre pontos que às vezes, por exemplo, médicos não conversam, ou às vezes a família, né, não tem essa abertura. Então, são pontos bem legais, assim, de serem conversados e a gente entender essas peculiaridades mesmo. Ju, tem alguma coisa que eu devia ter te perguntado que eu não te perguntei? Não sei. Eu associo talvez um pouco o lado do esporte, né, que a gente estava falando. Sim. Acho que inclusive no esporte, falando dessa coisa da mulher, tem muitas questões também ligadas, né? Então, ao ciclo, por exemplo, a força, a como você se sente. E isso é bem legal. Tem toda uma questão da mulher atleta também, que às vezes tem interferência no ciclo menstrual. Então, também o excesso de atividade física pode
interferir, o uso, né, de, por exemplo, anticoncepcional, enfim, acho que isso é um ponto importante. Mas levando para o esporte também, daí eu posso, de repente, te fazer uma pergunta, porque eu Claro. atendo alguns esportistas, né, alguns amadores e alguns profissionais. Eu amo a área do esporte, inclusive um pilar das minhas consultas é sempre falar de atividade física, de movimentar o corpo, e eu gosto muito de trazer as pessoas para o esporte, porque eu acho que você pode movimentar o corpo como você quiser, mas o esporte te traz muito mais, né? Assim, te traz ensinamentos, te traz um social, te traz uma nutrição para além, sabe? E eu mudei muito minha vida, minha saúde por conta de esportes, então também sempre tenho essa tendência. Mas quando a gente também fala de esporte, e principalmente de esporte assim mais alto rendimento, atletas, tem muito uma questão mental importante. Eu acompanho, por exemplo, tem um paciente meu que é triatleta e ele tem que acordar todos os dias, tipo 4 horas da manhã, e pedalar e tudo mais. Então a gente conversa muito sobre o emocional, porque assim, com a alimentação, a suplementação, os treinamentos, o corpo físico, ele vai, né? Agora, o que trava muitas vezes a gente, e aí isso seja para a pessoa sair de um sedentarismo ou para o triatleta continuar o treinamento, né? É a mente. Então, a mente que trava muito a gente. E aí, queria saber de você, assim, como que essa parte psicológica pode interferir e, de repente, o que a gente pode fazer para ajudar. Vamos lá. Pergunta complexa. Pergunta grande, pergunta grande. Não existe uma divisão, né? Então, quando a gente fala de mente, corpo, a gente fez essa divisão didática aí em algum momento da história, que Descartes fez, e a gente continuou seguindo, e até antes dele, né? Mas essa divisão ela não existe. Então, eu sempre falo que assim, emoção é corpo. Então, o que a gente faz conosco vai dizer também, né, vai orientar os nossos caminhos, o quanto a gente é capaz de superar um desafio, não superar, e a gente pode ir entendendo neurologicamente falando, né, então vou trazer aí o Antônio Damasio, ele vai falando muito das questões da tomada de decisão, então ele diz o seguinte, olha, a emoção, ela é neurofisiológica, então ela acontece no corpo, e aí o sentimento é algo que é aquele nome que a gente dá para algo que está acontecendo em nós. Então o tempo inteiro está acontecendo um diálogo. E as nossas emoções, elas têm uma função muito importante na vida, que é nos contar para nós mesmos, né? Que às vezes a gente se conta de um determinado lugar, mas que não é real, né? Então a emoção é esse choque de realidade para nós, né? É a nossa vida contando de nós para nós mesmos, a partir de uma experiência que a gente tem do mundo, das relações e de nós. Então, nesse sentido, né, a gente fala de atitudes. Então, quando a gente vai para o esporte, eu vou trabalhando muito com as pessoas, que experiência elas vão tendo delas mesmas, né? Então a gente fala como que você se responsabiliza por você mesmo, como que você constrói uma vida que seja pessoal, um objetivo que seja seu, não dos outros, não porque seu técnico quer, ou sua mãe quer, ou sua tia quer, porque é isso, né? Um projeto pode ser lindo para uma pessoa, mas pode ser que não sirva para mim. Então, e as pessoas têm muitos projetos para as outras, né? A gente é cheio de projetos para os outros e a gente fica pouco na nossa própria experiência de nós. A gente fica muito ocupado dos outros e pouco ocupado de nós mesmos, né? Ocupado do que os outros vão achar, do que os outros vão pensar ou do que os outros querem para mim, né? Então, nesse sentido, quando a gente fala de atleta, tanto profissional quanto o sedentário que quer começar alguma coisa, a gente está falando de uma certa mudança de atitude, ou de uma continuidade de uma atitude, que pode ser boa também.
Agora, o que que eu vou percebendo cada vez mais, né? Existe algo que a gente chama de um padrão emocional. Então, o que que acontece? As pessoas, elas congelam numa determinada atitude, sabe, assim: "Olha, isso aqui deu certo, esse padrão emocional deu certo uma vez na vida, então eu vou fazer ele para tudo", né. Isso é involuntário, isso é automático, então a gente vai usando o mesmo padrão para resolver todas as questões da vida. O grande problema é que, assim, pode ser muito bom para uma coisa, mas para outras, talvez a gente queira criar uma pequena variação. Ou seja, se eu aprendi quando muito novinho, ou por alguma situação que aconteceu na minha vida, que eu preciso me acelerar, né, e me endurecer muito para, dar conta de uma questão, e eu vou fazendo isso o tempo inteiro, eu vou chegar no que a gente chama de uma ansiedade, de um pânico, ou algo do gênero, né. Uhum. E aí, se a gente não faz pequenas variações de nós mesmos, isso vai trazendo o sofrimento, né. Então, o sofrimento tem isso, né, de não poder ser outra coisa, não poder a gente ficar aprisionado num determinado jeito, num determinado modo de fazer. Então, a gente tem esses desafios, né, e quando a gente fala de esporte de alto rendimento, seja amador, seja profissional, a gente está falando muitas vezes de ter que repetir uma determinada atitude muitas e muitas e muitas vezes. E Uhum. às vezes, o que que acontece? Eu falo sempre que às vezes passa do ponto, e aí a gente tem que trazer para o ponto de novo, né, que é onde começa mais a atrapalhar do que ajudar. Então eu falo sempre para as pessoas, né, você quer ser racional? Entre muito em contato com as suas emoções, porque se você sai do contato, né, se você de alguma maneira fala para você mesmo que você não pode sentir, que você tem que ser uma pessoa fria, você fica vivido por elas, né. E aí Uhum. você não está sendo racional, muito pelo contrário, você só se diz que você está sendo racional, mas você está fazendo outra coisa com você. Não sei se ficou claro, se Não, muito confundiu interessante. mais. Não, eu amei. Uma coisa que me traz muito é que sempre tem realmente esse papo sobre saúde mental com os meus pacientes. E aquela coisa, né? Todo mundo sente realmente, às vezes, um estresse, uma ansiedade. E aí eu sempre trago a questão: e o que que você sente que te ajuda a trabalhar essas emoções? Claro que tem a questão da terapia, né? Que acho que é a melhor de todas para você gerenciar, mas alguma prática, não sei. Contato com a natureza aparece muito, trabalhos manuais. Então, tipo, ontem uma Sim. paciente falou para mim: eu adoro bordar. Eu achei tão legal. Então, assim, seja, sei lá, plantar, bordar, cozinhar, várias coisas assim. Mas o ponto que acho que, assim, 100% é fazer atividade física. Então, a atividade física sempre aparece como uma boa É, ajuda para gerenciar estresse, ansiedade. atividade Mas você física é pode. padrão ouro, né, a gente fala tratamento padrão ouro para ansiedade e depressão, atividade física. É Difícil às vezes a perfeito, né? pessoa colocar Aí, na por vida. outro lado, eu tenho Hum, pacientes que aí trazem, né, que a atividade física me ajuda muito. Só que daí, quando você vai ver a atividade física, é cheia de cobrança. É assim, é o isso. pace não sei o quê, é sempre com relógio, é tantas calorias, é não sei quantas vezes no dia, e se não dá, tipo assim, fica abismado, como que eu vou fazer um dia de descanso, uma coisa assim. Então, Isso. aí eu falo assim, isso também é um ponto, né? Porque assim, é um super ansiolítico, atividade física e tudo mais, mas a gente não pode levar com esse nível todo de cobrança, né? É o que eu sempre falo, depende de como a gente faz a atividade física. Se a atividade física entra em mais uma listinha, se você vai fazer atividade física da mesma forma que você vai trabalhar, ou que você vai para suas relações cotidianas, né, você está fazendo a mesma atitude.
você não está fazendo uma variação. Então, quando você fala o bordado, montar quebra-cabeça, fazer cerâmica, tocar um violão, veja que tem uma diferenciação, e aí a questão não é a atividade, mas essas são atividades muito específicas, que se você não faz uma variação do ritmo, você não consegue fazer. Não dá Não para dá certo. bordar se você está acelerado, né? Uhum. Então, mas dá para você correr se você está acelerado e se pressionando e exigindo de você mesmo. Mas não dá para você bordar, entende? Uhum. Então, mas dá para você também ir para a corrida e usar a corrida de forma terapêutica. Eu digo o seguinte: Sim. existem muitas coisas que são terapêuticas, que não são terapia, e que não substituem a terapia, digo muito bem claro, mas que é isso, é a forma como a gente faz, né? Então é o como. Então não adianta você ir fazer atividade física se você está fazendo na mesma atitude. Se você não No faz mesmo uma padrão. variação de você mesmo. Exatamente. Isso é muito legal. E inclusive, assim, quando você falou desse padrão que me traz muito, é que realmente eu não tinha um nome para isso, vamos dizer assim, você trouxe esse nomear, mas eu percebo que daí a pessoa entra nesse flow, né, de realmente cobrança em todas as esferas e muitas vezes não consegue dar uma pausa, né? Seja para, por exemplo, mudar o padrão e fazer uma outra tipo de atividade, quanto para descansar mesmo, né? Então, essa Sim. rotina corrida de alta produtividade, quantas vezes eu recebo os pacientes assim, tipo, não consegue, né? Por exemplo, deitar no sofá domingão, assim, tranquilo, é termo de ansiedade, tipo, da ansiedade da Sim. pessoa não estar fazendo coisas. E, por outro lado, o quanto é importante, né, mudar esse padrão, mudar a frequência, mudar realmente, ter momentos de descanso, para, inclusive, você ser mais produtivo e você conseguir Exatamente. ter o outro lado, né? Então, essa balança tá um tanto quanto desbalanceada das pessoas, né? Inclusive para, falo sempre, né? Se você pergunta para qualquer atleta profissional, o descanso, o fazer nada, o mudar o ritmo faz parte do treinamento, né? Então, se você quer ser produtivo, se você quer desempenhar bem, você precisa descansar bem, né? Inclusive, assim, as pessoas falam muito hoje de inovação, de criatividade, o processo criativo exige uma mudança de ritmo, né? A gente não é criativo se a gente está o tempo inteiro desempenhando, se a gente está o tempo inteiro tentando apagar incêndio, né? Se a gente está o tempo inteiro resolvendo problemas, sendo produtivo. Aí não tem criatividade que exista, né? A gente vai fazer muitas coisas, beleza? Mas vão ser coisas que não são da ordem da criatividade, né? Acho que é bem por aí. Eu amei nosso papo. Nossa, Bem. muitas camadas que a gente foi. Sim, Muito muito. legal. Se deixar, ainda vamos mais, mas fica para uma próxima. Muito bom, Com Ju. certeza. Muito, muito obrigada, viu? Obrigada a você pelo convite, Obrigada. pela troca e realmente acho que a gente conseguiu trazer pautas bem importantes, bem legais e de muita reflexão aí para todo mundo aproveitar. Espero que esteja sendo Sim. bom para todo mundo. Muito agradecida.